Isso é péssimo, mas tem duas derrotas que valeram classificação, né? Para que Sim. você faz um jogo em casa e você faz o saldo de gols, seja de dois ou de três? Para você poder perder outro jogo, pô. Então faz dois do Palmeiras, perde e ganha de 2-1. Faz dois do Bolívar, perde e ganha de 2-1. São jogos diferentes. Você não precisa da vitória, você tem que buscar um resultado que vale a classificação. É o ideal? Óbvio que não. O ideal é você vencer as duas. Mas com tantos desfalques e tantos problemas, assim, tem muita gente por conta da eleição que está torcendo claramente contra, né? Porque a Mas muita derrota gente que. favorece os seus candidatos. Está muito claro isso. Eu acho isso fim da Uhum. picada. Dentro do Você Flamengo. querer tirar o Landim, o pessoal dele do poder, ok, legítimo. Também acho que tem muito o que criticar a gestão atual, óbvio. Mas primeiro o Flamengo, primeiro o clube. Depois vem isso aí. Eu não sei se eu estou meio fora do meu tempo, estou meio sendo antiquado, mas eu acho que é assim que deve ser, né? Se o cara ama o clube, ele quer ver o clube dele bem. O resto vem depois. E outra coisa, se o Landim tiver que perder a eleição, vai perder com ou sem avanço. Em 2009, o Flamengo foi campeão brasileiro. E o Delair, que era o presidente, porque o Márcio Braga teve questões de saúde, teve que se afastar, perdeu para Patrícia Amorim em 2012. E o Flamengo era campeão brasileiro. Quer dizer, não quer dizer também que garanta uma vitória da eleição, né? Um eventual sucesso dos campeonatos que está disputando. Ontem eu só tenho 3 pontos que eu questiono. Não dá para tomar o mesmo gol sempre. Né? Contra o Palmeiras, contra o Botafogo, contra o Bolívar. E aí é questão da comissão técnica e do Ayrton Lucas, né? Que parece que vive em outro planeta. Sempre às costas dele, sempre participando negativamente. E ainda perdeu o gol que não podia perder. Porque nesses jogos, na altitude, quando você ainda tem gás e cria situações, tem que aproveitar. Não dá para ter 8 chances, como o Flamengo faz tantas vezes, para fazer um gol. É uma meia chance que tem que aproveitar. Aí teve o Gerson no primeiro tempo que não chutou. Depois, no segundo tempo, o Ayrton entrou cara a cara com o Lamp, chutou por cima do travessão. E depois falhou no gol do Bruno Sávio, clamorosamente, de novo a mesma jogada. Esse é um ponto. Né? Que aí cabe ao Tite, à comissão técnica e ao jogador também, especialmente ao Ayrton Lucas, além de outros integrantes ali da equipe. Né? Não entendi o Tite insistir com o Carlinhos nulo, peça nula praticamente, não fazia nada, não conseguia participar das jogadas, e entrar com o Bruno Henrique com mais de meia hora de jogo no segundo tempo. Quando o Bruno Henrique entra, é quando o Flamengo não tem mais gás. E aí o time não consegue sequer chegar no campo de ataque, a bola não vai para ele. Quando foi esticado uma bola e ele incrivelmente ganhou na corrida, não tem altitude, não tem nada, né? Ele corre barbaramente até lá em La Paz. Ele ganha do Anderson na corrida, sofre a falta e aí acontece a expulsão. Eu acho que ele preferiu cair. Acho que dava para insistir e ficar de pé, me parece. Se ele sai na cara do gol, fatalmente teria feito o gol. Seria melhor do que a expulsão. A expulsão não mudou tanta coisa. O Flamengo continua sendo atacado. Agora, as pessoas que não conseguem entender assim, uma coisa tão clara, que no primeiro tempo você ainda tem um pouco de futebol ali, um pouco de equilíbrio no futebol. E no segundo, é uma disparidade absurda. Os jogadores não conseguem ganhar uma disputa de bola porque não tem ar, porque não tem força. Então você perde divididas, você não fica com a bola, não consegue trocar passe, não consegue fazer nada. E aí é sobrevivência. Ainda mais com tantos desfalques. O banco só tinha garotos, praticamente. Entrou muito bem o Davi Luiz, né, que domingo foi terrível contra o Botafogo. Ganhou todas pelo alto enquanto esteve em campo, fez boas coberturas. Léo Ortiz jogou muito bem, Pulga jogou muito bem, Fabrício Bruno jogou muito bem. Né? O Bruno Henrique, quando esteve em campo, conseguiu arrumar essa expulsão. Agora, o Rossi que foi o grande personagem. Né? Muita gente fala, o Rossi está fazendo cera, legal. O Everton pode fazer cera contra o Flamengo, o Lamp pode fazer cera contra o Flamengo, mas o goleiro do Flamengo não pode fazer cera lá na Bolívia. Um abraço, né? Quer dizer, o Flamengo não pode fazer nada. Os outros podem fazer cera. O Everton fez cera desde o primeiro minuto do jogo da Copa do Brasil. O Lamp, idem. Ele fez a mesma coisa. E aí vem a conta que tem que ser cobrada do Sampaoli no ano passado. O Sampaoli tinha esse goleiro no jogo contra o Olímpia e ele colocou o Matheus Cunha. Quer dizer, isso é um erro, foi dito na época, né? E continua chamando a atenção. Um erro crasso. O Rossi foi um grande personagem porque teve toda a malícia, a experiência necessárias para conseguir segurar o time numa situação de angustiante até alguns momentos, fazendo o tempo passar, fazendo defesas e mantendo uma calma impressionante. Foi uma grande atuação do goleiro numa situação totalmente atípica. Agora, daqui para frente tem que melhorar. Não tem jogo na altitude. O Peñarol está bem melhor do que em anos anteriores, quando era um time decadente, coadjuvante, perdendo até de goleada nas competições da Comebol. E o segundo jogo vai ser no Campeão del Siglo, que é um estádio para 40 e poucos mil torcedores, torcida em cima, a torcida do Peñarol é uma torcida muito, muito participativa e fanática, caldeirão mesmo. E aí, de novo, o Flamengo vai ter que fazer um resultado, para poder ter alguma tranquilidade, se é que é possível ter tranquilidade no jogo de volta lá no Uruguai. E vai ser um duelo bem legal, porque o Peñarol está no momento legal. O Flamengo deve estar melhor até lá, até setembro, né? Com jogadores que vão voltar de lesão,
os jogadores que estão chegando aí contratados, o Michael já pode jogar no domingo, deve chegar mais gente, aí já pode mudar bastante aí o cenário. Mas ontem era sobrevivência. Eu acho que o rubro-negro que não consegue entender isso, né? Embora existam as ressalvas que eu fiz aqui, mas o importante ontem era sobreviver na competição. Como no ano passado, o importante era sobreviver contra o Olímpia depois que tomou o terceiro gol. É tentar achar um gol, fazer alguma coisa. E não foram capazes. Mas o Sampaoli, do ano passado, ter colocado o Rossi, acho que 9 em 10 rubro-negros ontem lembraram do jogo contra o Olímpia e lamentaram que o goleiro tenha ficado no banco. Né? E o Matheus Cunha, que é jovem, mas não dá para comparar, ainda mais numa situação como aquela, estava em campo tomando 3 gols de cabeça. Muito bem. O Juca, o Flamengo passou a arrebentação e agora a tendência é melhorar. Depois eu quero ver como é que está a conexão do Danilo para também colocar ele na conversa de volta. Fala, Juca. O Flamengo foi um sofrimento ontem que é inevitável. Eu continuo a me recusar da mesma maneira que eu não critico a atuação de time em gramado esburacado, como, por exemplo, o São Paulo enfrentou lá no Gran Parque Central no jogo contra o Nacional em Montevidéu. Eu não critico o time que joga a 300 metros. Né? Tá aí agora já um resultado, com alguém de mais idade, como o Tite, que sofre os efeitos que sofreu. Alguém poderá dizer, não, são muito mais os efeitos da tensão que ele passou do que da altitude. Eu diria, certamente é uma combinação dos dois fatores, a tensão que ele passou e a altitude. E agora, imagino que sim, que o Flamengo, né, possa ter de volta alguns jogadores que são essenciais. O Flamengo estava sem o Arrascaeta ontem, né? Não é perder pouca coisa. E tem elenco para seguir adiante. Eu sempre digo, tem Flamengo, eu aponto como favorito. Hoje menos. Ontem temi. Não fosse pelo Rossi, realmente o Flamengo provavelmente estaria eliminado. Agora o mundo mudou. Agora veja que absurdo, né? Que são os absurdos, né? Que a gente tem que conviver. O Peñarol é, sem dúvida nenhuma, muito mais time hoje, sempre foi, do que o Bolívar. É menos complicado para o Flamengo jogar com o Peñarol do que com o Bolívar. É um embate em 180 minutos menos complicado. Embora seja complicado, mas é menos. Vamos ver se é menos. Vamos fazer. A imagem do Danilo está travando ainda. Vamos ver se ele consegue. Fale alguma coisa, Danilo. Aliás, você estava. Deixa eu ler 2 mensagens aqui que ainda tem a ver com relação ao Palmeiras. Você também pode ajudar a comentar e falar do Flamengo, claro. O Matheus Oliveira fala: quantas vezes eu vi vocês criticarem o resultadismo e ao fato do brasileiro não gostar do clube, mas da vitória? Pois bem, quando uma torcida demonstra mais amor pelo clube do que pela vitória, vocês criticam. E o Paulo Rebonato fala: na democracia, os palmeirenses têm direito de apoiar o time que é atual bibrasileiro e tripaulista. Diz ele aqui. Pois eu concordo 100% com esses dois. Aê! Aí sim. Seguidores de seita. Torcedor, sim. Torcedor fica pé da vida quando é eliminado. Torcedor que aplaude. Desculpa, cada um faz o que quiser da vida. Agora, achar que a torcida aplaude a eliminação é legal. Que mundo nós estamos vivendo, gente? Pelo amor de Deus. Tudo bem, você reconheceu o esforço do jogador, falar, pô, os caras lutaram. Não vaiar, né? Não vaiar. Legal. Pô, você reconhece que os jogadores lutaram. Agora, aplaudir, achar maneiro, tá legal, beleza. Eu acho estranho, ainda mais um clube tão vencedor, né? Um clube tão vencedor, mas cada louco com a sua mania, né? Mas tem muito seguidor de seita aí. Danilo, você consegue falar? E tem muito apaixonado por futebol, Mauro. Pelo esporte, pelo jogo. Juca, desculpa, o torcedor é apaixonado pelo clube dele, cara. Eu já entendi. Paga o ingresso caro. Eu já entendi, Mauro. A sua posição está clara. Agora, eu gosto sempre de lembrar que foi a primeira vez que eu vi isso e fiquei espantado. Foi um jogo. Acho que já tratamos disso aqui até, com o Arnaldo e com o Tirone. Foi um jogo entre São Paulo e Grêmio, aqui no Pacaembu. Isso. Que acho que acabou 2-2. E o São Paulo foi eliminado pelo Grêmio, provavelmente no Campeonato Brasileiro, porque não era a Copa. Eram os meninos do Cilinho.
Oi? 1985. Campeonato Brasileiro? Isso. E o São Paulo foi eliminado e o Pacaembu inteiro aplaudiu em pé. Eu fiquei assim atônito. Falei, que bonito. E depois o São Paulo ganhou títulos, ganhou o Campeonato Paulista. Enfim, foi aquele período dos meninos do Cilinho. Ou seja, era o torcedor percebendo que ali tinha coisa. É. E de fato tinha. O torcedor do Palmeiras sabe que ali tem coisa. Isso. E fez o quê? Manteve intacto o moral de um time para ser tricampeão brasileiro. Exato, eu tenho a mesma leitura. Mas a questão não é o torcedor aplaudir. A questão é transformar isso numa narrativa de parece que o time foi classificado. É isso que eu estou me pegando. Não. A torcida aplaude, faz o que ela quiser. Mas você transformar, as pessoas transformarem isso num grande feito. Nossa, a torcida aplaudiu isso. Não basta, o time entra para se classificar. Eu em nenhum momento esse é o ponto. isso. Não, mas tem uma narrativa aí muito forte por isso. Pode não ser a sua, mas tem, tá muito evidente. Até a Manchester United foi assim. Parecia que o Botafogo era o eliminado. Pelo amor de Deus. Não. VAR salva o Botafogo? VAR não salvou o Botafogo. O gol foi ilegal, pô. Mão na bola e gol. Não vale. Ponto. Futebol, não é basquete. Sim, Diga, Naldo. Aliás, Mauro, o gol não foi com a mão. O gol com a mão foi o gol lá do francês nas eliminatórias da Copa do Mundo. Não, mão e gol. Foi o que eu falei. Mão e gol. Também não foi. Levou com a mão, o outro chutou pro gol. Thierry Henry. Diga, Naldo. Com a mão e o gol não vale. Não, eu acho que o Juca tocou no ponto que eu também enxergo. Eu acho que o Palmeiras, evidentemente, torcedor, comissão técnica, direção, queria ganhar os 3 campeonatos. Sempre entra com essa missão ou propósito e, mais uma vez, não conseguiu, né? Até o livro do Abel mostra um pouco isso lá, que o Palmeiras não tem... o Palmeiras do Abel não tem estofo para 3 frentes, nunca teve. Agora, é aquilo. Eu acho que a reação no final, ela ia do time, né, na base do Bumba Meu Boi, seja como for, ela mantém, como o Juca falou, uma esperança para já ter 3 pontos contra o Cuiabá no final de semana, que é a missão de 2024 restante, ganhar o Campeonato Brasileiro pela 3ª vez consecutiva, é uma baita de uma oportunidade, né? E eu acho que o torcedor do Palmeiras ali percebeu que, dando o apoio, ele manteria o time vivo, ligado e com esse alento importantíssimo. Tem uma coisa muito interessante, aliás, dos 11 primeiros colocados, 11 do Brasileirão, apenas o Palmeiras tem o Brasileirão exclusivamente. Os outros 10 do Brasileirão tem outras coisas. Às vezes 2 Copas, outras 1 Copa. Os outros 10 têm outros compromissos, outras frentes, outras preocupações. O Palmeiras tem a frente única. Agora, se o Palmeiras não conseguir nessa frente única sucesso, ele vai ser cobrado, inclusive pela própria torcida, né? Então, acho que essa é a questão. E assim, não é... Acho que a gente tem que analisar o todo. O Palmeiras vai jogar o próximo jogo do Brasileiro dele, essa missão tricampeonato, no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, porque, de novo, não tem campo para jogar, né? Tá lá cedido para show. E se não ganhar do Cuiabá no Brinco de Ouro, vai ser cobrado por não jogar no seu campo. E assim é. Só que eu acho que o torcedor ali falou, é o que nos resta. Se a gente virar as costas, o Brasileirão vai pelo ralo também, já a partir da próxima semana. Eu compreendi assim a reação também. Deixa eu ouvir, só lembrando que o Botafogo se classificou, tá, gente? Parece até que o Botafogo não existe, né? O Botafogo se classificou. O Botafogo está entre os times das quartas de final. O Botafogo saiu classificado. Ponto. Avançou. O Botafogo está classificado. Agora, deixando bem claro, por mim o torcedor faz o que quiser, aplaude, vai, é direito dele. Agora, não cola para mim a narrativa que eu estou ouvindo desde da noite anterior. Né, de quarta-feira, como se fosse, nossa, a torcida aplaudiu, não está bem, o time foi eliminado. Ora, como é que está bem? Sim. Então, quando se classifica na Bacia das Almas, lá com um gol fora de casa, tem um plano. Quando está eliminado, a torcida aplaude, tá beleza. Assim não dá, é só agenda positiva.
Até o pessoal da agenda positiva do Corinthians deve estar com inveja. Ó, eu quero ouvir o Trajano, o Danilo tá com um problema de conexão, mas ele me manda aqui, olha assim, eu tô virando um ghostwriter do Danilo, porque ele fala o seguinte, ó, tem palmeirense dos dois jeitos hoje em dia, tem palmeirense com o Juca e tem palmeirense com o Mauro César, não há uma unanimidade, mas a maior parte gosta de reconhecer que vive o auge da história do clube, essa é a frase aqui que o Danilo me mandou. Mas Trajano, estamos falando aqui em torcer para a derrota, não, comemorar a derrota, ficar feliz com a derrota. Eu queria ouvir você sobre isso, e nenhuma provocação com relação ao América, que tudo que ele pode comemorar recentemente é o orgulho de ser americano, né? Não provoca, mas provoca, né? Mas tudo bem. Você sabe que eu e o Danilo tivemos um pequeno interviro, foi realmente em cima disso que nós estamos falando aí, né? A reação da torcida, daquele jogo outro, né? Mas esse jogo teve características diferentes. Botavam 3 gols, fez um, fez o segundo. Mas eu mesmo aplaudindo, com o qual não concordo completamente, esses aplausos não apagam. O Arnaldo fala, não, tem um jogo contra o Cuiabá. Claro que o jogo com o Cuiabá, não só o Cuiabá, tem muita coisa pela frente para lutar pelo brasileiro, que é o que resta. Esses aplausos, esse apoio, não apagam a má fase de jogadores. Eu acho que o Danilo comentou no início da participação dele. Jogadores importantíssimos no São Paulo, como Gustavo Gomes, como Rafael Veiga, como o Rony, entendeu? Quer dizer, ali foi um momento de, sei lá, eu também não concordo em aplaudir derrota, mas eu até entendo, de certa forma, pela característica desse jogo, da maneira que foi. Agora, esses aplausos não apagam a má performance, a má fase desses jogadores que deram muito. Gustavo Gomes, durante um tempo, era considerado o maior zagueiro da América do Sul, o maior zagueiro em atuação no Campeonato Brasileiro. E não está mal agora, não. Faz tempo que ele está mal. O Rafael Veiga não está mal agora, não. Faz tempo que ele está mal. O Rony não está mal agora, não. Faz tempo que está mal. Tem uma série de problemas que o Palmeiras tem que não pode ser jogado por debaixo do tapete. Não, exatamente isso. Ó, quero que você dê o ratão e o gatão, por favor. Isso. Eu hoje vou inverter a ordem das coisas. Eu vou dar primeiro o ratão para depois dar o gatão. Tá? O ratão vai para esse cafajeste desse torcedor palmeirense que fez o que fez na partida contra o Botafogo. Queremos o nome dele, dona Leila. O nome dele. Que parece que ele está seguindo o exemplo do Abel Ferreira, que não chegou a expor, mas fez gesto semelhante. Então, vamos cortar pela raiz. Vamos castrar este mau hábito. Este é o meu ratão de bronze. O cartão dourado, o cartão dourado não, o gatão de ouro. O gatão de ouro, senhores, vai para 2 ou 2 personagens que foram dramaticamente negligenciados neste posse de bola. E eu calei por gosto, porque parece incrível. A verdadeira epopeia acontecida em São Paulo, no futebol brasileiro, nesta semana, deu-se em Itaquera. Eu pergunto a você que nos vê, você conhece alguma torcida capaz de transformar uma classificação que era obrigatória, de um time que vencia em casa, leva uma virada absolutamente inaceitável, mas que permite surgir um goleiro que pega 3 pênaltis, 2 dos quais eliminatórios, se tomasse o gol, Bragantino classificado, e pega o 3º que garante a classificação do Corinthians. Então, ao Hugo Souza e à fiel torcida, o meu gatão de ouro, porque só mesmo a torcida do Corinthians para transformar o que deve ser motivo de extrema preocupação numa epopeia. Mais uma epopeia corintiana. Mas você não dá uma colherzinha de chá para o Fábio, não, Juca? Não dá uma colherzinha de chá para o Fábio? Não dou para ninguém. Zé Trajano, estou puxando a orelha de quem faz pauta, roteiro, o Diaba 4 dirige, bota no ar.
o posse de bola. Ignorar Hugo de Souza e a fiel torcida, eu estou para ver. Não podemos ignorar também, né? Cássio, não ignoramos, a gente sabia que você ia fazer isso. Cássio classificou o Cruzeiro contra o Boca, ganhando o jogo, não perdendo o jogo, ganhando o jogo, certo? Não, o Cássio classificou, não, o cara chutou na lua. Sobretudo, o goleiro do Fortaleza, o João Ricardo, que o Fortaleza também se classificou na Sul-Americana, vai enfrentar o Corinthians no Brasileiro e na Sul-Americana. E é o Fortaleza o melhor time do Brasil no momento, certo? Em termos de resultado. Na minha opinião, é o Botafogo. Fortaleza. Fortaleza tem mais, então, mas ganha mais, não perde. É agenda positiva para todo lado. Agenda positiva. Falando em aplaudir derrota, é isso aí, não aplaudir derrota. É só agenda positiva aqui no Posse de Bola. Muito bem. Você quer um copo meio cheio? O Bragantino voltou a vencer depois de 7 jogos, 5 derrotas e 2 empates. Parabéns ao Bragantino, né? Do Bragantino empolgado, hein? Empolgadíssima. Ganhando. É isso. José Trajano, Danilo Lavieri, hoje de maneira quase remota. Não, eu estou de Danilo Lavieri hoje, eu estou viajando hoje. Isso, é verdade, também. Eu devo de Danilo. Está perfeita. Muito bem. Valeu, Arnaldo, valeu, Juca, valeu, Danilo, Trajano, Mauro. O Posse de Bola fica por aqui. Caiu o resultado da enquete. O resultado da enquete, Trajano, vamos lá. Ganhou São Paulo e Botafogo, 44%. Pearol e Flamengo, 40%. E batemos com folga a nossa meta de likes. Valeu, bom fim de semana para todo mundo. Até segunda. Tchau.